Sabe, um tópico que eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro. Eu odeio o filho do Bolsonaro. Eu odeio o Trump. Eu odeio o Elon Musk. Eu odeio o bolsonarista. Eu odeio pessoas burras. Parem de ser burros. Segundo tópico, eu nunca mais vou me relacionar romanticamente com ninguém. Eu tô cansada desse mundo cruel. Eu tô cansada das pessoas serem tão más nesse mundo. Ah, é? Me mandaram ver esse vídeo aqui do Apenas o Black, onde o título é Os fãs de Dragon Ball odeiam a própria obra. Mano, isso aqui vai ser bem interessante pra gente poder analisar. Eu não cheguei a ver esse vídeo, tá? Mas eu já cheguei a ver, tipo, não o vídeo em si, tá? Mas eu já cheguei a entrar no vídeo assim, tá? Pra poder ler os comentários. Então tem um comentário meu aqui, ó, de um mês atrás, onde eu falo, onde eu falo que eu não acho que eu odeio, eu só acho que são a comunidade mais burra que existe, que é basicamente o que você já sabe, né? É a minha opinião. Mas agora aqui realmente de fato a gente vai realmente ver o vídeo. Eu tava deixando de ver esse vídeo justamente porque eu já tava com a ideia de fazer um vídeo sobre isso. E é isso aí, mano. Vamos lá então ver então aqui a opinião aqui do nosso querido Apenas o Black. Eu acompanho muito pouco esse cara aqui. Ele tem algumas opiniões que eu concordo, outras que eu discordo. Mas, no geral, é um canal legal, até porque, né, ele tem a foto, né, do melhor vilão de toda a franquia Dragon Ball, né? Então, né, então já sabe, né, que coisa boa vai ser, né? Então é isso aí, então vamos lá então, né? Os fãs de Dragon Ball odeiam a própria obra. Vamos ver então aqui quais vão ser as opiniões do nosso querido amigo Apenas o Black. Então vamos lá então, comentar aqui. Vamos lá, mano, nos diga que eu estou curioso para saber. E aí, meus queridos saiyajins, tudo bem com vocês? Tudo! E hoje estou trazendo um vídeo falando sobre algo que vai ser polêmico e também era algo que eu sempre quis. Mano, polêmica é algo que a gente gosta, mano. Polêmica é algo que a gente gosta. Porque, mano, olha isso aqui, ó. Olha só essa cara, mano. Mano, com essa cara aqui, mano, você tem que querer polêmica, mano. Você tem que querer polêmica. Então vai lá, mano, vai lá. Não se entrega a polêmica. Não se entrega a polêmica e eu vou ajudar a aumentar essa polêmica. Eu ia falar há muito tempo. E o vídeo é sobre falar de como a fã de Dragon Ball odeia a obra. Nossa, é sério que você vai falar sobre isso? Meu Deus, eu nem percebi que você vai falar sobre isso. Eu nem percebi, ainda bem que você falou, mano, senão eu nunca ia perceber. Sem mais enrolação, vamos começar. Vamos lá. Bom, esse vídeo foi inspirado no canal SF Productions. Do vídeo. Não conheço. Ninguém odeia mais o Sonic do que os fãs de Sonic. Que, pra quem não viu o vídeo... Aliás, falando de Sonic, mano. Falando de Sonic, eu cheguei a ver recentemente o terceiro filme. Cara, na moral, nossa, mano, que filmaço, mano, na moral. Eu nunca joguei Sonic na vida. O único Sonic atualmente que eu estou jogando é o Sonic Frontiers. E que eu tô gostando pra caralho, aliás. Só que eu não conheço tanto assim da hora do Sonic e tal. Eu não joguei todos os outros jogos. Mas, mano, tá muito bom, mesmo, mano. Do pouco que eu estou vendo de Sonic, eu estou gostando. Eu vou resumir. Ele fala que a fã de Sonic, principalmente no Twitter, é muito dividida. Onde, quando fala que gosta de um jogo que a maioria não gosta, ou quando você gosta de um jogo atual de Sonic, automaticamente falam que você não é fã de verdade, e que falam que pessoas como você que a franquia entrou em queda e tudo mais. Mano, mas eu acho que isso aqui existe em basicamente qualquer franquia, mano. Se for para pensar, mano. Tipo, mano, eu já vi muitas pessoas que tem esse tipo de argumento e tal, que falam de tipo de coisa, mas, tipo, mano, a grande maioria é criança, é adolescente retardado e tal, então, mano, eu acho que quase inevitavelmente fanbases vão ter esse tipo de fã, porque, principalmente quando ela é muito expansiva, quando ela tem muitos conteúdos, porque sempre vai ter uma galera que é fã dos antigos, aí vai ter outra galera que é fã dos novos, tem uma galera que é mais meio termo. Então, tipo, cara, esse tipo de coisa sempre vai ter, mano. Não acho que é uma coisa exclusiva da fanbase do Sonic. Eu acho que é uma coisa exclusiva de qualquer franquia que exista, mano. A franquia do Mario também pode ter isso, né? Pode ter pessoas falando que os Marios antigos eram melhores do que os jogos do Mario atual. Então, cara, isso é uma coisa que sempre vai ter, mano. Não acho que é uma coisa exclusiva de Sonic, eu acho que é uma coisa que é mais de fanbase de modo geral, né? Então, né? Assim. E bom, eu não vou entrar em detalhes, né? Se você quiser ver o vídeo, tá aí na descrição para você assistir. E aí você tira as suas próprias conclusões. Mas voltando ao que interessa, esse vídeo do SF Productions me fez lembrar de que a fã... eu vou botar um pouquinho aqui, tá? Um pouco a velocidade, porque eu tô achando que ele tá falando um pouquinho lento, mano. Então, né? Não deu muito tempo, vamos deixar assim.
de Dragon Ball é praticamente igual, ou quase a mesma coisa que a Afro do Sonic, porque as duas comunidades são bem divididas. Porque aqui em Dragon Ball tem duas categorias, né, na fandom. As viúvas do Z, que se... As viúvas do Z, né, que na minha opinião são os meus favoritos, porque eles sempre me trazem conteúdo e também porque eles basicamente são os responsáveis pela maioria dos debates que eu tenho sobre Dragon Ball. Então, obrigado, viúvas do Z, por existirem, porque se não fosse por vocês, eu nunca teria muita coisa para debater sobre Dragon Ball. Obrigado por vocês existirem e por estragar essa comunidade. Obrigado mesmo. Ela ataca tudo que os super fazem, nunca elogia, e acho que quem gosta do Super, seja um anime ou até mesmo um mangá, chamado de Nutella, ex ou criança. eu não vou nem falar quem isso me lembra, hein? Não vou nem citar nomes aqui. Mas, né, quem me conhece, quem conhece sabe, né? E tem os fanboys do Super e do Daima, que passam chorando pra tudo que você falar do Super. E que se tu... E que por pura coincidência tem pessoas que falam que eu que faço isso, né? Porque na mente doentia deles se você defende um, automaticamente é porque você é fanboy. Não faz o menor sentido nenhum, sendo que a pior saga de Dragon Ball da história, na minha opinião, tá literalmente no Dragon Ball Super, que é a saga do Golden Freeza. Eu odeio aquela saga. Então, tipo, eu sou fanboy de Dragon Ball Super, e sendo que fanboy é literalmente aquele que defende tudo na obra, mas eu tenho críticas à obra, eu tenho muitas críticas também a Dragon Ball Super. Então, como é que é? Então eu sou fanboy, só quando eu defendo, e quando eu critico eu sou o quê? Bom, vai entender, né? Vai entender. Mas, mano, tipo, fanboy, mano, existe em qualquer tipo de obra. Em qualquer obra que você vê vai ter fanboy. Seja um número alto, um número pequeno. Mano, vai ter fanboy do clássico, fanboy do Z, fanboy do Dharma, fanboy do Super, fanboy do GT. Mano, você vai encontrar fanboy até Dragon Ball Evolution. Eu não tô nem brincando. Realmente tem fanboy dessa porra. Como? Eu não sei, mas tem. Então, tipo, cara, tem fanboy de tudo nessa terra, basicamente de tudo. Só que, se a gente for comparar as viúvas de Dragon Ball Z com as de Dragon Ball Super, inegavelmente as de Dragon Ball Z é muito maior, mas tipo, muito maior. Isso aí, tipo, não tem discussão. Crítica ao Super ou Daima, automaticamente vai chamar de viúva do Z. Então tem essa briga. Tipo, você não pode. Só que eu, por exemplo, eu não faço isso. Porque o que define uma viúva do Z são os argumentos dela. Se você vê que os argumentos não fazem o menor sentido, se você vê que os argumentos são totalmente distorcidos para tentar favorecer o Z e desfavorecer o Super, e os argumentos não fazem o menor sentido, como aquele argumento lá do Goku, dá mais valor à vida, nossa, olha como o Goku ele dá valor à vida, distorcendo completamente a obra e pegando cenas que não tem nada a ver com esse significado, distorcendo ela só para poder criar uma coisa que não existe, e ainda por cima tirando de contexto momentos do Dragon Ball Super, como por exemplo dizer que o Goku ele fez o torneio do poder já sabendo que os universos seriam apagados, sendo que isso é uma mentira. Quando o Goku lembrou usando o torneio, ele não sabia que os universos seriam apagados, mas tem gente que pega esse momento, distorce e coloca como se o Goku já soubesse disso, para poder depois achar que o Goku ele é um inconsequente, ele é um burro, ele é um imaturo, ele é isso, ele é aquilo, aí nossa, como descaracterizar o Goku, ele tá infantil no negócio, e aquela narrativa toda lá que eu já derrubei mais de 1 bilhão de vezes, e que até hoje ninguém nunca conseguiu provar o contrário, porque não tem como provar o contrário de um fato. Assim. Você vai entender. Tanto que se você não usar criticar Dragon Ball Super, falando que sim, ele tem muitos problemas, ele não fracassar até sua última geração. Pior que isso aqui é uma verdade. É por isso que eu digo que o que define realmente são os argumentos. Você tem que ver os argumentos. Os argumentos da pessoa, o jeito que ela argumenta e a forma que ela faz isso é que vai definir se ela é viúva de Dragon Ball Z ou se ela é um fã de Dragon Ball Z. E a mesma coisa também a mesma coisa também para uma pessoa de Dragon Ball Super. Então, tipo, tem coisas que tem como defender, tem argumentos que são lógicos, mas tem coisas que não tem lógica, é forçado, não tem sentido. Aí tipo, quando vê uma pessoa falando esse tipo de coisa, uma pessoa que distorce a obra, uma pessoa que conta mentira, uma pessoa que força argumentos que não existem, quando ela faz esse tipo de coisa, aí você já sabe que ela é uma viuvinha. Então, tipo, é muito fácil. É só você analisar os argumentos. Vou chamar de ex, telinha, etc. Mas o pior mesmo é quando começou a surgir a cultura woke de outras franquias. Opa! Cultura outro! Ah, não entendo. Agora você tá entrando numa área que eu não entendo, aí, vamos lá. Aí tem esse negócio da galera ver cultura woke em tudo, né? É algo que nem tem. Isso é verdade, mano. Isso é verdade, mas não é tão ruim quanto a obra tem de fato realmente cultura woke. Isso é uma coisa que eu não vou me aprofundar tanto assim, porque eu já tenho um vídeo gravado onde eu falo justamente sobre isso. Então eu vou deixar essa explicação aí mais para esse vídeo, mano. Nesse aqui vamos focar mais realmente em Dragon Ball.
Aí você já tá com o saco dessa vida, essa onda de woke só piorou a situação da filha de Dragon Ball. Até o momento, Dragon Ball não tem esse negócio de woke, mas tipo... É verdade, realmente não tem. Até porque Dragon Ball é uma obra de japonês, né? E no Japão não existe, né, essa coisa de cultura woke, né? Não existe. Porque lá eles são bem mais evoluídos que a gente, né? Então, né, como a grande maioria é inteligente, então a obra que, né, é óbvio que eles não vão, né, colocar nessa porcaria de ideologia, né? Normalmente, algumas figuras do Z começaram a falar de qualquer coisa que eles não gostam do Super ou do Daima como algo woke. Mano, pior que é verdade, tanto que no Daima, eles usaram isso. Só porque no Daima foi dito que os Kaioshins não tem gênero. Pois é, não tô brincando, eles usaram isso pra dizer que a obra é woke. Enfim, eu prefiro ainda comentar. Claro, tem alguns que falam isso por piada, mas tem alguns que falam... É verdade, mano. Ou melhor ainda, tem alguns que falam isso sério, aí depois que ele percebe que a repercussão não foi muito boa, ele muda de história. Ele vai lá e fala que, não, gente, não, eu tava só brincando, não, era piada, já era piada, eu não tava falando sério. Quando eu disse que esse personagem aqui, ele era um personagem woke, eu só estava brincando, eu só estava dando uma piada, de não pra ter levado a sério. Engraçado é que no vídeo em si, ele não fala isso, né? Ele só fala isso depois que a repercussão é mal. Mas enfim, né? Novamente, não vou citar nomes, tá? Mas quem conhece sabe. Isso é sério mesmo. Tanto que o melhor exemplo que eu posso dar é a fala do Kaioshin dizendo que os bichos, né? Aquela coisa lá que eu falei, né? A raça dele não tem gênero. Meu irmão, o que essa frase deu polêmica no Twitter é brincadeira. Porque só tinha pessoa que se diz fã de Dragon Ball, mas que não conhece nada da franquia, simplesmente tacou fora nessa cena do Daima, dizendo que foi a atração e que agora Dragon Ball tem nome neutro, os caras não aquário. Pô, nome neutro, mano? Como assim, mano? Mas, mano, onde que teve pronome neutro, mano? Como assim, velho? Não faz nem sentido esse negócio, mano. Até porque pronome neutro é uma coisa que inventaram que vem com esse tipo de coisa. Só que, né, teoricamente tal, não vem, né? Não é porque uma pessoa não se identificar nem com um sexo ou com o outro que vai começar a usar pronome neutro. Isso aí é uma coisa que militante inventou, né? Mas enfim. E ninguém lembra que Dragon Ball já tinha seres que não tinha gênero. Comportamento Zenji e até mesmo os anjos de Dragon Ball. E outra coisa, todo mundo interpretou muito errado essa frase do Kaioshin. O que ele fala... E antes que vocês falam que tipo, mas o Whis é claramente um homem, a Vaz é claramente uma mulher e tal. Gente, por favor, né? Ainda assim, Dragon Ball é uma obra. Então a gente, né, nós, o público, precisamos ainda assim identificar aqueles personagens como homem ou como mulher. Mesmo que dentro da história da obra, eles não tenham gênero. Entendeu? Então, né, apesar deles terem aparência e tal, e tudo mais, ainda assim, teoricamente, né, a raça deles realmente não tem gênero. Eles só tem a aparência e tal, né, pra nós, o público, podemos, né, identificar eles, né. Enfim. Os Whis não são exatamente homens ou mulheres. E o que isso quer dizer? Só que é um pouco difícil, né, você ler isso, aí depois você olhar pra Arinzo, né, aquelas qualidades todas que ela tem, e não pensar, caralho, mano, isso é uma mulher. Mas eu entendi o que eles falam, eu entendi. Que eles não são como a gente, humanos, eles não são, eles não reproduzem como a gente. No próprio anime fala. Isso é verdade, realmente, eles não realmente reproduzem, né, como a gente, né. Fala que eles nasceram de uma árvore. Então, de certa forma, eles são teoricamente plantas e não homens e mulheres, tá ligado? Depende, né, porque eles não são teoricamente plantas, tipo, não a planta que a gente conhece, né. Eles nascem igual uma planta, mas não são teoricamente planta, porque assim são diferentes, e planta é uma coisa que a gente conhece, mas a gente não conhece. Enfim, eu tô ficando bugado aqui. Então, tipo, não tem nada de lacração em Dragon Ball Daima. Tanto que se tivesse, talvez a doutora Alison seria referenciada como Elo, mas não, a doutora... Mano, a doutora Alison é o maior exemplo de que isso não faz sentido. Porque, tu olha pra ela e tu fica de pau duro, tipo... A Alison é sempre referenciada como ela, ou mulher, tanto que o próprio Kaioshin chama ela de irmã, e a doutora Alison se refere ao Kaioshin Supremo de irmão. Então não tem nada de... Exatamente, porque mesmo que teoricamente eles não tenham gênero, ainda assim, novamente, estamos falando de uma obra audiovisual. Então, precisa ter uma coisa que a gente conhece para a gente poder identificar os personagens. Então, tipo, né,
Por causa disso, tá? Pra tu se perguntando, pô, mas por que chamam ela de ela se na própria obra falou que eles não têm gênero? Sim, eles realmente não têm gênero, mas ainda assim a obra precisa falar desse jeito, porque, né? Porque é só assim que nós, o público, vamos entender, né? Woke nessa parte dos grises. Mas, claro, eu não vou culpar tanto eles assim, até porque, ultimamente só tem tanta coisa woke marcada em várias franquias, que a galera começou a enlouquecer e ver woke onde a galera não tem. Então você vê. Isso aí eu concordo. Exemplo, já falaram que o Godzilla usa energia. Que o Godzilla usar energia rosa é o Woke. Mano, cara, na moral, né? É sério, mano, que em pleno 2025 ainda tem nego que se doeu com aquela coisa lá que o Linhagem Geek falou. Mano, aquilo era uma piada, mano. Pelo amor de Deus, mano, claramente era uma piada, mano. O cara tava zoando, velho. Mano, o cara falou isso aqui zoando e teve gente que levou a sério, pelo amor de Deus, mano. Ô, meu querido, isso aí foi uma piada, tá? Uma piada, tá? O Linhagem Geek, ele é desse jeito, tá? Eles vivem fazendo piada com um monte de coisa, tá bom? Só pra deixar claro aí, tá? Como que a lacração corrompeu a mente das pessoas. Mas continuando, outra coisa que mostra que a futebol nem liga. Mas calma aí. Ó, corromper é uma palavra muito forte. Que ela realmente corrompe a mente das pessoas, isso é verdade. Porém, não só a cabeça das pessoas que vê lacração em tudo, e sim da cabeça das pessoas que querem que a lacração esteja em tudo. E por isso que elas vão lá e colocam pautas woke em uma obra em que não deveria ter pauta woke. Essas sim são as pessoas malucas, tá? O máximo que essas pessoas são chatas, sabe? Tipo, nossa, o raio do Godzilla, a rosa lacração. Tá, força, mano. Força, é só uma coisa idiota. Tipo, sabe? É uma coisa que não dá nada na obra, não dá absolutamente nada. É só um cara falando besteira. Totalmente normal. Bem diferente de um woke que realmente pega e coloca a pauta woke dentro da obra. É bem diferente, sabe? É bem diferente. É que ultimamente essa fandom, a lotada de adultos e adolescentes que querem pagar de machão porque viram Dragon Ball Z e lá em Dragon Ball Z. Como é que é? Lotada de adultos e adolescentes que querem pagar de machão. Mano, eu tô sentindo que esse vídeo aqui vai ser sensacional. Você cresceu assistindo Super, eu cresci assistindo Dragon Ball Z, você é inferior. ou melhor, o clássico. Na minha época era muito melhor. Essa aí é clássica da clássica, mano. Muito boa essa daí, mano. Tinha um que viu Dragon Ball Z, e lá em Dragon Ball Z tinha sangue, brutalidade lá, violência lá lutado. Ou seja, como eu falei no vídeo anterior sobre a essência do Dragon Ball. Pra eles, a graça do Dragon Ball não é a sua história, não é seus personagens, aventuras. Mano, a verdade realmente é que ninguém até hoje entendeu o que é a essência de Dragon Ball, mano. Essa é a verdade. Porque o pessoal, quando eles usam essa coisa de essência, eles não estão querendo falar da essência em si. Porque pra eles a essência é o que eles gostam. O que eles gostam de Dragon Ball? Eu gosto de violência. Eu gosto de ver personagem muito poderoso dando poder no outro. Eu gosto de ver desmembramento. Eu gosto de ver sangue. Eu gosto de ver personagem sério. Pra eles isso é a essência de Dragon Ball. Por quê? Porque é o que eles gostam. É o que eles querem ver. E é aquilo. Uma coisa é o que você quer ver. Uma coisa é o que você gosta. Outra coisa é a essência da obra. Aí você pode ou não gostar dela. Mas ela é a essência, ela não vai deixar de ser a essência só porque você não gosta. Mas para as pessoas é assim, né? Para as pessoas a essência é o que elas gostam. Etc. O que importa para eles é só violência e nada mais. Aí depois essas duas pessoas ficam falando, Dragon Ball não tem história, eu vou reclamar. Mas quando o Dragon Ball finalmente tem uma história, ficam falando, Dragon Ball não tem. Dragon Ball atualmente não tem história. Cara, Dragon Ball nunca teve história, tipo, ele sempre teve história, só que a história não é boa, não é isso? A história, principalmente em comparação a outros animes, é inferior, simples assim, é inferior. E tá tudo bem, mano, porque, cara, o foco de Dragon Ball não é história, nunca foi história. O foco de Dragon Ball não é esse. Ninguém nunca vai falar que, nossa, você tem que ver Dragon Ball, porque Dragon Ball tem uma história, tá mega foda e tal. Ninguém fala disso, mano, ninguém fala disso. Tanto que os melhores episódios que tem, tanto do clássico, do Z, do Super e do Daima, são basicamente aqueles episódios onde tem luta. Onde não tem construção de história e tal, não, onde tem luta. Onde tem luta é sempre os melhores episódios, é sempre aqueles episódios que a galera mais fala, que a galera mais gosta de falar e tal, que mais resume Dragon Ball, que mais mostra o que é Dragon Ball e tal. Cara, então tipo, realmente Dragon Ball não tem história em algumas aspas, porque ele tem, ela só não é muito boa. História, eu vou reclamar. Mas quando o Dragon Ball finalmente tem uma história, até mesmo o Super, porque o Super tem história, os caras reclamam do mesmo jeito. E vou te falar, o quão solitário você tem que ser pra bater no peito e achar que... Tanto que o Black é, tipo, ele entre todos os vilões de Dragon Ball, ele é o único
que teve de fato realmente uma grande história. Tipo, realmente tem toda uma trama por trás do Black, tem toda uma motivação construída por trás do Black. Não é igual, por exemplo, eu quero vir aqui e destruir tudo porque eu sou malvadão. Eu quero ser o governador do universo porque sim, porque eu tenho um ego muito grande, porque eu sou narcisista e tal. Eu quero acabar com você porque eu quero ser muito perfeito, porque eu fui construído pra ser desse jeito e tal. Eu quero acabar com você porque eu quero me divertir. Tipo, sabe? Mano, o Black, ele é o primeiro vilão de Dragon Ball da história que realmente teve uma grande história por trás e uma grande motivação. E detalhe, a saga inteira, de modo geral, uma boa parte, ela gira em torno dessa motivação, ela gira em torno da construção das motivações do Black, e essas motivações são sempre usadas no meio da luta. Os Amazon assim falam, vocês humanos fazem isso, aquilo e tal, e por isso eu tenho que acabar com vocês, por isso que vocês humanos são falhos, por isso que aquilo e tudo mais. Então, tipo, mano, em questão de construção de história, mano, o Black, ele é o primeiro vilão de todos que tem essa história. Você pode não gostar, mas ele tem. Em comparação a outros vilões, ele é o único que realmente tem uma história bem construída. E ainda assim critica, mano. Porque, né? Que foi essa história? Superior a toda a nova geração, só porque tu começou a assistir Dragon Ball Z e os outros começaram a assistir o Super ou o mangá do Super. Não só isso, mas por você achar que é mais fã de Dragon Ball do que qualquer pessoa. Mano, isso aí é o clássico do clássico, mano. Isso aí é o clássico do clássico. Sempre tem aquelas pessoas que se acham muito mais fãs do que as outras, né? E antes alguém fala, Felipe, mas você faz o mesmo quando você critica e tal. Não, eu não faço o mesmo. Eu apenas dou a minha opinião e eu falo o que eu acho sobre aquela pessoa em questão de Dragon Ball. E baseado nos argumentos que aquela pessoa dá, eu tiro a conclusão de que, mano, esse cara não entende nada de Dragon Ball. Eu não acho que ele é mais ou menos fã de Dragon Ball só porque, sei lá, ele não lê o mangá. Ou porque, sei lá, ele não gosta de um anime que eu gosto. Mano, eu não acho que ele não é muito fã de Dragon Ball por causa dos argumentos. Porque para mim os argumentos são argumentos de pessoa que não entende de Dragon Ball. É por causa disso. Então quando eu faço esse tipo de coisa, não é nesse sentido, é em outro sentido. Então tá, acho que vem alguém aí falar alguma merda. Não parar com essa palhaçada de quem é mais fã ou quem é menos fã. A pessoa pode muito bem começar a assistir Dragon Ball Super, mas depois ver você e amar você. Ou o contrário também. E tem gente que acha que é mais fã de Dragon Ball do que outra pessoa, ou quem entende mais da obra. Não. Uma coisa é você ser um fã mais informado e que entende mais da obra. Isso te dá uma credibilidade. Mas isso não te torna mais fã de Dragon Ball do que outra pessoa. Vamos supor, eu no meu caso, eu sou muito bem mais informado e entendo um pouco mais de Dragon Ball do que o meu eu do passado. Mas isso quer dizer que o meu eu do passado não era fã ou que ele era menos fã de Dragon Ball do que eu atualmente? Não. O fato que a franquia em si tocou o seu coração, te fez amar a obra, independente se tu viu um anime ou leu um mangá, isso já te torna uma pessoa tão fã quanto um fã mais informado sobre a franquia. Então aqui eu não tenho nada a acrescentar, mano. O cara simplesmente tirou as palavras da minha boca. O que é isso, mano? Cara, mano, o significado de fã é literalmente aquele que ama uma obra, aquele que gosta de uma obra, aquele que acompanha uma obra, que tem carinho, que tem amor por aquela obra. Isso é ser fã. Não é aquele que entende da obra. Entender sobre a obra é uma coisa. Você gostar dela é outra. Você não precisa entender a obra para poder gostar dela. Você pode só ver e gostar. Por exemplo, eu tô gostando muito de Sonic ultimamente e eu também gosto muito de Naruto. Mas eu não entendo quase nada de Naruto. E eu também não entendo quase nada de Sonic. E ainda assim, eu gosto. Das poucas coisas que eu vejo, eu gosto. São obras boas, são obras que me agradam e são obras que me fizeram me divertir. Mesmo que eu não entenda muita coisa sobre elas. Essa é a diferença entre um fã e um fanboy. Desculpa, mano. Mano, eu não podia perder essa oportunidade, mano. Tá, ó. Pois ambos amam a franquia e têm um carinho muito especial por ela. Tanto que dentro de mim ainda existe aquela criança que cresceu e assistiu Dragon Ball Z, Super, GT, etc. Então, tipo... Caralho, mano, você foi uma criança que viu Dragon Ball Super, caralho, mano. Caralho, mano, como é que eu sei, mano? Mano, tu nasceu quanto, mano? É que, tipo, se eu não me engano, acho que quando saiu Dragon Ball Super eu tinha uns 15, 16 por aí, mano. Mais ou menos que eu tinha. Não, porque já faz mais de 8 anos, mano, que saiu Dragon Ball Super. Cara, não tô muito pra lembrar quando eu tinha, mas eu era bem adolescente mesmo, mano. Adolescente mesmo, tanto que eu ainda tava no ensino médio, eu tava passando Dragon Ball, Dragon Ball Super. E, cara, nossa, mano, eu era muito novo mesmo, mano, na moral. Você pode ser mais informado de Dragon Ball, você pode entender mais da obra do que outra pessoa. Eu acho que isso é questão de propriedade, ou seja, ser fã é uma coisa. Ser aquela pessoa que vai ter mais propriedade
pra poder falar e informar sobre a obra, aí de fato realmente tem que ser uma pessoa que leu mangá, que viu todos os animes, que vai atrás de entrevistas do Akira Toriyama e tal. Essa pessoa assim realmente é uma pessoa que não só é fã, como também é uma pessoa que vai estar mais informada. Então, né, ela vai ter mais credibilidade, né? É óbvio, né, que ela vai ter mais credibilidade do que uma pessoa que, sei lá, só viu o anime do Z, por exemplo. Mas isso não te dá o direito de você falar o seguinte: não, você é menos fã de Dragon Ball que eu. Não, isso tá errado. Você vai passar. Mas eu particularmente não vejo quase ninguém falando isso, mano. Assim. No limite, cara, por favor. Outra coisa que a fã de Dragon Ball tem que aprender também, como toda fã do jogo da franquia, é respeitar a opinião dos outros. Amigo, isso é uma coisa que, mano, até fora de fandom não acontece. Imagina dentro de uma fandom. Mano, é do caráter do ser humano não conseguir aceitar opiniões opostas a dele. Isso é caráter do ser humano. Isso não é questão de você parte ou não de uma fandom. É questão de caráter. Então, mano, inevitavelmente isso vai acontecer, mano. Não tem, é impossível ter uma fandom onde todo mundo vai respeitar a opinião e concordar com a mesma coisa. É impossível, tá? É impossível. Isso não existe, tá? Isso não existe. Isso não existe, mano. Você pode discordar, pode mostrar argumentos, tentar convencer a pessoa a concordar contigo, não tem problema. Agora, se você ficar forçando a pessoa a concordar contigo, ou então se a pessoa discorda de você chama ela de dela, ou fala que ela não é fã de Dragon Ball, isso vai passando do limite, cara. Vamos ter respeito. Exatamente, tipo, eu, por exemplo, quando dou meus argumentos aqui, eu tento forçar alguém a concordar comigo. No momento que eu chego e falo aqui, ó, você aí, concorda comigo, amigo, o que eu estou falando aqui é a verdade absoluta e você é obrigado a concordar comigo. Eu não falo isso. Boa parte que eu falo aqui é opinião, algumas coisas que eu falo são fatos, aí o fato realmente não é questão de você gostar ou não, é questão, mano, é fato. E fato você não opina, você só aceita. Então, algumas coisas que eu falo são fatos, mas tem outras que é só a minha opinião. É a minha visão, são os meus argumentos, você pode concordar, sim, você pode discordar. Então tem muitas pessoas nos comentários que colocam que eu concordo com você, aí tem outros que eu discordo de você e tal, então tudo bem, mano, tá tudo bem. Novamente, eu nunca peço pra alguém concordar comigo. Concorda se quiser, quem não quiser não concorda. Sim. Mas, bom, provavelmente a fã de Dragon Ball é assim no Brasil, porque não só fã de Dragon Ball, meu querido, é qualquer fã do mundo, é assim. Qualquer fã do mundo, tá? Não é só de Dragon Ball. É aqueles fanboys que vangloriam o Vitor do canal do Zé, mas... Eu prefiro não falar nada, tá? Eu prefiro não falar nada, eu vou ficar quieto. Calma, não estou dizendo que o Orgulho Saiyajin é o culpado da fã de Dragon Ball ser tóxico, não é isso. Eu ia falar uma coisa aqui, mano, mas tudo bem, deixa quieto. Tanto que eu sei que ele é um cara que exagera nas opiniões do meme, né? Apenas pra chamar a atenção. Ai, mano, eu tenho tanta coisa pra falar, mas de novo, é melhor ficar quieto. E que nem tudo que ele fala é pra ser levado a sério, eu entendo. Essa daí é a desculpinha que ele usa, né? Quando ele vê que não tá legal pro lado dele, né? Quando ele recebe muita crítica e tal, ele usa o clássico, ai, guys, era só piada. Ai, mano, na moral, mano, sério, é impressionante como que tem gente que cai nessa, mano, pelo amor de Deus, mano. Tá bom, gente. Eu falei que não ia falar muita coisa, então acho melhor ficar quieto. Isso. Tanto que aquele vídeo dele falando do Haddock, dizendo que o Haddock é super lacrador e tudo mais, ele falou que era tudo meme, né? Depois que ele viu a reação negativa das pessoas, né? Só esqueceu de citar esse fato, né? Depois que saiu, ou seja, no vídeo em si, ele falou que era lacração e tudo mais, era isso, tudo mais. Aí depois, né, todo mundo se revoltou com ele, ele falou lá, avisou outro vídeo e... não, gente, o que acontece é que era piada, guys. Era óbvio que você estava brincando. Era claro, eu sei que naquele vídeo, em momento algum eu mostro que eu tô brincando. Mas agora, magicamente, eu estou brincando. Agora eu estou brincar. Enfim, antes de novo, tá? Eu sei que eu ia falar, nossa, tem tanta coisa pra falar, sobre esse cara, mas vamos ficar quieto. Mas tem um porém. No vídeo que ele fala que fez aquele vídeo que só vai editar os fanboys do Sul e irritar a militância do Twitter. E, mano, falando a real, pra mim ele não irritou não, mano. Porque eu só vi aquele vídeo lá e eu só fiquei dando risada. Eu só fiquei dando risada e falando, tipo, mano, esse cara é muito idiota, mano. Só isso. Tem uma parte que o Vitor... Até porque, mano, tipo, se irritar porque o cara tá falando merda sobre uma obra que você gosta. Tipo, nossa, coisa idiota, mano. Tipo, eu quando vejo uma coisa dessas, eu acho que eu me irrito, não porque tá falando mal da obra, mas eu me irrito por causa do argumento. Pra mim, o que me irrita são argumentos. Alguns argumentos me irritam muito. Mas na questão geral, tipo, a pessoa tá falando mal e tal, mano, eu só dou risada. Eu dou risada, olho e falo que idiota. Só isso. Porque, mano, nossa, irritar, porque o cara tá falando mal da tua obra. Nossa, mano, é muito infantil, mano, muito infantil. Fala que no canal dele, ele ganhou mais inscritos. E os inscritos que ele ganhou, ele meio que cita que são pessoas que levaram a sério o Haddock Sul e a lacração. E que até concordaram com o vídeo dele, dizendo que tem que ser raiz mesmo e tudo mais.
É só ver um trecho do vídeo aí. Parabéns, mano. Parabéns aí, pro público dele, né? O vídeo, eu falei, cara, vai dar repetição de xingar. Prepara aqui já. Eu me preparei, lancei o vídeo para outro vídeo de xingar, e eu fiquei tipo assim, choque. E... Confia que foi isso mesmo, confia. Confia que foi isso mesmo, mano. Sabemos muito bem, mano. Enfim, deixa eu pausar aqui, mano, que ninguém merece, né? Aliás, pra quem tava falando, nossa, o FJ nunca vai reagir a um vídeo do Hugo Sardinho. É isso aí, mano, vamos zoar mesmo, na atração é assim. Esse ponto tá aí, reagindo. Parabéns, mano, parabéns. Pode morrer em paz. Entenderam? Vocês viram que existe essa galera que concorda com ele e que realmente. Os inscritos levaram a piada a sério, né? Os inscritos, né? Tá bom. Ai, mano, é tão bom, né? Tu fazer um vídeo, aí depois que todo mundo discorda, né? Depois que todo mundo fala que, mano, só falou merda e tudo mais, só fazer um outro vídeo e falar, ai, galera, é uma piada, guys. E o pessoal decai, mano. Puta que pariu, impressionante, mano. Mas tá bom, enfim. Tirar tipo uma do seu lacrador. E tem uma coisa, se você tem um canal e sabe que tem uma comunidade meio problemática e que vai te vangloriar, concordar com o que você fala, até mesmo vai concordar até quando você fala zoando, ou até mesmo criticar e xingar a pessoa que discorda de você. E se você não controlar isso, você meio que tá abrindo portas para que isso continue. Mas, cara, a gente não controla, mano. A gente não controla. São muitas pessoas que entram nos nossos canais, são muitos comentários e tal, não tem como a gente controlar isso. A gente faz o que a gente dá pra fazer, mano. E também é aquilo, mano, a gente não é responsável pela coisa que o terceiro faz, mano. O que o terceiro faz ou não é o problema dele, mano. Eu, particularmente, quando eu vejo uma pessoa falando merda no meu canal, eu tento tirar e tal, tento bloquear e tudo mais. Só que, de uma geral, mano, tipo, é aquilo, mano. Quando eu vejo uma pessoa falando uma merda muito grande, o máximo que eu faço é só dar risada e melhorar, mano. Porque, sabe, tanto faz, mano. Beleza, aquela pessoa é irrelevante no meu canal. Então, dane-se. Mas, novamente, eu não estou culpando o Hugo Sardinho, e muito menos acho que foi ele que fez tudo isso. Pelo contrário. Não, que não, imagina. Não precisa começar, né? Você precisa só enaltecer as narrativas. Assim. Isso já existia antes do canal dele existir. Mas por que eu estou usando ele como exemplo? É simples. Se você por acaso tentar discordar do Hugo Sardinho, meu irmão, vai vir uma chuva de hate na sua cara. E, mano, eu sofri isso quando eu fiz o vídeo do Aquela do Hugo Sardinho. Sendo que, literalmente, no início do vídeo, eu falo que eu fiz não tinha esse de atacar o cara no cara. E eu não falei pra ser respeitoso. Mas mesmo assim, eu fui criticar. Eu vi esse vídeo, mano. Aliás, tá vídeo muito bom, tá, mano? Parabéns. Xingaram de todas as formas possíveis. Só tinha comentários dizendo que eu sou apoiador de bando, que eu sou fanboy do sub, ou que eu sou Nutella. Então, né, você... Mas o público dele é muito saudável. Ele liga pro Dragon Ball, é isso. É brincadeira, tá, gente? Tá? Vocês não perceberam, tá? Tem que deixar isso claro, tá? Acho que vem alguém que fala que, ai, mas você acabou de dizer que o dono do canal não é responsável pelo que os inscritos e tudo mais. É brincadeira, tá? É brincadeira, tá? Só deixando bem claro aqui. Porque diferente de certas pessoas, eu não vou falar isso aqui, aí só depois de ser criticado, eu vou chegar e dizer que, ai, gente, era piada, guys. Não, eu já tô falando logo aqui, tá? Pra deixar bem claro. Se você criticar alguma coisa de Dragon Ball, ou discordar de um canal de Dragon Ball, vou xingar, vou chamar de Nutella, vou chamar de burro, você. Sim, mano, vamos fazer isso assim como fazem em qualquer outro canal do mundo. Isso não é questão de da comunidade Dragon Ball, isso é questão do ser humano em si, tá? Em vários canais você vai ver isso, mano. Mano, qualquer canal que é criado no YouTube vai ter alguma pessoa xingando e falando alguma coisa. Mano, se Jesus Cristo criasse um canal no YouTube hoje, ia ter gente xingando ele, mano. Então, tipo, sabe, isso é natural do ser humano, mano. Você chegar na internet, mano, tu vai se xingar só por ligar a câmera, falar oi, aí pronto. Mano, vai ter gente que vai te xingar, mano. Porque é assim, mano, a internet é assim. Eu até não vou ler mais. Você percebe que às vezes o foco da fama, principalmente aqui no Brasil, é mais falando algo bobo ou xingar alguém que é diferente, do que falar algo que realmente importa, tipo fazer uma crítica construtiva sobre a obra em si, ou... Não só isso, meu querido, eu acho que um detalhe que tu tá esquecendo, ou sei lá, acho que tu não sabe realmente, mas não é só isso, como também a questão da desinformação. Essas pessoas passam muita desinformação, eles acabam criando todas essas narrativas essas que eu vivo refutando aqui nesse canal, porque eles falam tanto isso, eles reproduzem tanto isso, que acaba virando verdade. A própria questão do Goku ter lembrado o Zeno do Torneio do Poder, e tem gente falando que o Goku ele lembrou o Zeno do Torneio do Poder, já sabendo que os universos iam ser apagados e tal, sendo que isso é uma mentira, é só você ver o episódio que você vai perceber que isso não é verdade. Só que essas pessoas
elas repetem isso porque é uma narrativa criada por outras pessoas. E essas pessoas, elas falam tanto, mas tanto isso, que aquela pessoa vê, e mesmo que ela tenha visto o episódio, mesmo que ela saiba que é uma mentira, ela vai acabar reproduzindo como verdade. Então, tem muita desinformação que as pessoas passam hoje em dia sobre Dragon Ball por causa dessas pessoas. Porque elas repetem tanto, mas tanto, que acaba virando o famoso Maria vai com as outras. Né? Isso aí também, pra mim, é um dos problemas mais graves que tem em Dragon Ball, na verdade, hoje em dia é isso, mano. Porque o tanto de gente que fala merda sobre Dragon Ball, nossa, sério, é impressionante. É por isso que eu digo que a comunidade de Dragon Ball é burra. Porque os argumentos são burros, a lógica é burra, tipo, tudo é burro, sabe? Tudo é burro. É impressionante, mano. É impressionante como é muito fácil você encontrar um comentário idiota de um fã de Dragon Ball. Então, enfim. Pela ideias, eu gostaria muito que a fã justificasse para criticar algo quando realmente tá ruim na obra. Ah, amigo, mas aí tu tá pedindo impossível também, né, mano? E não ficar brigando entre si. Ao invés de querer que a franquia melhore, a fã tá mais preocupada com essas palhaçadas de quem é mais fã, quem é fã raiz. Em distorcer, né, em pegar a cena sem contexto, tal, não dar contexto, distorcer narrativa, mentir, né, e tudo mais, né, inventar coisas que nunca foram ditas ou mostradas na obra, como por exemplo, é que o Goku começou a dar mais valor à vida. Um abraço aí, um beijo gigantesco pro meu amigo Simulação Z, tá? Um beijo muito grande pra ele. É ridículo, mas talvez eu esteja exagerando e talvez quem tivesse te inscrito nem vai ligar para algo que eu falei até agora. Mas amigo, não, você tá falando muita coisa certa, mano. Eu só acho que você esqueceu desses detalhes específicos. Tudo bem, esse vídeo foi mais um desabafo meu. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você discorda ou concorda, você está livre para comentar nesse vídeo, desde que você seja respeitoso e tudo mais. Bom, obrigado por ter assistido até aqui. Beleza, ok? Beleza, ok, obrigado. Então aí, excelente vídeo aqui do nosso colega Apenas o Black. Eu gostei muito dos argumentos dele, concordo com a grande maioria. Só acho realmente que faltou ainda esse tipo de coisa. Talvez, sei lá, né? Você não tenha falado porque ele não concorda com isso, né? Talvez seja uma visão muito mais minha, por exemplo. Não sei, pra mim é fato, né? Porque, né? É literalmente o que a gente imagina por aí, né? Eu falo porque eu vejo isso basicamente todo dia. Um monte de narrativas mentirosas que as pessoas inventam. Narrativas dessas que são desmentidas dentro da própria obra. Sério, é o que não falta. É o que não falta. Tanto pro ator, né? Que essa narrativa aí do Goku ter ficado mais burro no Dragon Ball Super, dele ser mais infantil, dele ter desenvolvido no Dragon Ball Super, sendo que no Z ele evoluiu muito, ele teve uma maturidade muito alta, no Z ele era mais sério e tal. Essa narrativa que nunca foi verdade, mas muitas pessoas consideram isso como verdade, simplesmente porque é uma narrativa que foi passada por anos e anos, as pessoas vê e acabam acreditando. Mesmo que a obra dê 1 bilhão de argumentos de que isso não é verdade, que isso é uma mentira e isso é uma falácia. Mas enfim, então, basicamente isso. Espero novamente que vocês tenham gostado. Muito obrigado, valeu, falou e fui. Thanos dançando.